paz, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje é a palavra de tampar os buracos do muro. Aleluia! Fechando as brechas. E graça e paz, povo de Deus, de novo. Aleluia. Porque a graça e paz é o que o anjo pega e leva lá para o Senhor Jesus Cristo, o Salvador e o Consolador. Aleluia, Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, meio friozinho. Louvado seja o Senhor por isso, que o Senhor cubra, nos aqueça, né? Seja o nosso acolhimento e também esteja presente também nas vidas que não estão embaixo do teto, assim como a gente está. Louva a Deus por isso e ora a Deus para que o Senhor mova vidas que estejam aí na condição de poder doar coberta, blusa, seja o que for. Deus envia, né, anjos para os seus, para os que estão descobertos, para os que estão passando, né, um momento aí, uma fase não muito boa. Que possamos ser canal de bênção nessas vidas também. O Senhor, quando nos coloca em alguma situação, pode ter certeza que Ele sabe que nós pode ser um canal de bênção na vida daquela irmã, daquele irmão, ou naquela vida daquela pessoa. Aleluia! Bom dia, Deus seja louvado na tua vida, na tua casa, nesse despertar. Estou aqui com o meu abençoado, meu filho, profeta Antônio. Você ficar mexendo no pé, vai cair lá? O profeta Mirim, homem de Deus, aleluia. Procuro estar sempre colocando aos pés do Senhor Jesus, ensinando o que é e o que não é. Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que se deve andar, para que depois de velho ela guardar o que foi ensinado de pequeno e nunca mais esquecer. É o que eu e você devemos fazer com esses tesouros que o papai nos confiou. Filhos, herança do Senhor, Salmo 127 vai falar. Porque heranças do Senhor, antes de ser nosso, é de Deus. Então é presente de Deus. Assim como o presente de Deus para nós com o teu filho Jesus, é presente de Deus para nós com o nosso filho que temos aqui nessa terra. Então confia, entrega, zela por isso, ensina, se dedica, né? Dê seu tempo para ouvi-lo, dê seu tempo para estar presente, dê seu tempo para proteger, dê seu tempo para ser um provedor na vida dele em tudo, em todas as coisas. Assim na tua família, assim no teu matrimônio, assim na tua casa. Amém? A tua casa é presente de Deus, a tua família é presente de Deus. E fique ciente que existe uma guerra para o diabo destruir a tua família. Ah, mas sou tranquilo, não tem problema, não precisa fazer nada. O diabo não tem família, ele foi expulso do céu. E o plano maligno, a intenção dele é acabar com as famílias aqui na terra, é causar divisões. Então fique atento, vigie, ore e se apegue no Senhor Jesus, para que você tenha essa sensibilidade e não seja enredado, não fique brigando com pessoas. Guerra entre carne e sangue, não é contra a carne e contra sangue, é contra as potestades do mundo espiritual maligno. Amém? Louvado seja Deus na tua vida, em mais um despertar, em mais um amanhecer. Amém. Esse sábado abençoado, do qual já fomos ricamente abençoados. Por que ricamente? Ganhamos mais um dia ou menos um, né? Enfim, acordamos. Quem que pode liberar esse presente para nós? O acordar, o despertar, o estar vivo aqui. Quem que tem esse poder de controlar o nosso acordar e o nosso deitar? Quem que pode fazer isso? O Jesus Cristo, nosso Salvador, que cura todas as pessoas que estão feridas. Aleluia! Louvado seja Deus. Só Deus tem esse poder, esse controle sobre a terra e o céu e todo o universo. Aleluia! Isaías 43, 13 ou 13:43. Isaías vai dizer o seguinte, que ainda antes que houvesse dia, 43:13. Ele diz, eu sou. O que tiver em minhas mãos, não há quem possa tirar. Operando eu, quem impedirá? Eita, labareda de fogo! Aleluia! Deus está falando ali. Antes que houvesse tudo, eu já existia. Antes de ter chegado, né, as escrituras na nossa mão, ele já existia. Antes do mundo passar a existir, ele já existia. A Bíblia começa falando num princípio, mas na verdade é em um princípio.
Em um princípio que Deus resolveu se revelar para nós, a Escritura chegou para nós, porque Ele já existia. Porque o texto começa dizendo que ainda antes que houvesse dia, eu sou. Aleluia. O que tiver em minha mão não há quem possa tirar. Operando eu, quem impedirá? Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor. E ninguém há que possa escapar da minha mão. Se esforce para estar na mão de Deus. Aleluia. Aleluia. Operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vós enviei a Babilônia e fiz descer todos os seus nobres e os seus caldeus, cujo clamor está nos navios. Enfim, era só o 13 para nós frisar o controle da parte de Deus na nossa vida, quando a gente se esforça para estar na mão de Deus. Operando Deus, quem impedirá? Então se esforce para estar sendo operado por Deus. Nesse dia, nesse amanhecer, que Ele seja o condutor da tua vida. Que você reconheça o quão valioso é você ter sido despertado pela mão de Deus. Reconheça esse zelo, reconheça esse amor de Deus pela tua vida e faça o máximo de esforço para estar fazendo o que agrada a Deus. Se esforce, né? Não dê de bandeja, não desista no começo. Você é propósito de Deus. Você não veio para ser proposta do mundo. Você não veio para ser motivo de chacota do mundo. Você não veio para ficar sendo zombada pelo mundo. Você veio como a promessa de Deus para ver o propósito aqui nessa terra através do Filho de Deus que foi enviado. Aleluia. Então, se você ainda não recebeu o Filho, se ainda você não viu o propósito, eu preciso te falar que esse processo precisa acelerar na sua vida. Aleluia. Porque Deus mandou teu Filho aqui para nos salvar, e antes dele te salvar, ele tem que ser seu Senhor. Antes de você ter Jesus como teu Salvador, aleluia, um dia Deus falou fortemente no meu espírito, que muita gente fala meu Salvador, mas há muitas pessoas que falam que Jesus é o Salvador dela, mas não é o Senhor. O que é o Senhor? Envolve o senhorio, envolve o proprietário, o dono. O dono. O Senhor, o que Ele pede para fazermos, temos que fazer, porque Ele é o nosso Senhor. Aleluia. Jesus diz em certa passagem no Evangelho de Lucas, pois bem, vocês me chamam de mestre, Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo, não fazem o que eu peço. Vocês têm tanta reverência nos lábios, mas o coração de vocês ainda está longe, porque eu falo, vocês não fazem, vocês não me obedecem. Então, antes de Jesus ser seu Salvador, Ele é o seu Senhor. Não tem como Ele te salvar se Ele não ser o Senhor da tua vida. Porque a partir do momento que você recebe Jesus como Senhor da tua vida, Ele passa a ser pleno em todas as áreas da tua vida. Ele passa realmente a ter o controle da tua vida mediante a tua liberação, mediante o teu confessar e o teu declarar. Senão Ele não entra, senão fica do mesmo jeito que você está aí até agora, achando que está tudo bem, tudo normal, tratando o que é mal como bom, tratando algo que é pecado, é ruim aos olhos de Deus, é abominável, e você levando como normal. O Senhor não se agrada disso, e eu oro a Deus que dê tempo de você aqui em vida se arrepender de tudo isso, para que não venha o julgamento, para que você não venha prestar conta disso. Aleluia. Deus te alcance. Amém? O Antônio já até falou o texto, né? O tema do texto, tampando os buracos dos muros, fechando as brechas, né? Quando se falamos de reparos de muro, construção, lembramos de Neemias, né? Aquele mordomo, aquele homem de Deus que nos dá um exemplo muito forte, né? Quando Jerusalém foi destruída por Babilônia, foi invadida por Babilônia, amigos enviaram cartas, chegaram até ele no castelo, trabalhava para o rei, era o mordomo do rei. Uma profissão muito forte, né? Foi meio aprofundo. Ele era o cara que antes de chegar qualquer coisa para o rei, ele experimentava para ver se não estava envenenado. Naquela época morria muito reis envenenados. Pessoas ali da alta, pessoas colocavam veneno em suas bebidas. E tudo que antes de chegar no rei passava por Neemias. Era homem de confiança do rei. Aleluia. Seja um homem de confiança de Deus na sua caminhada aqui na terra. Amém? E eu quero falar um pouco de reparo, de levantação de nova construção, novos muros da parte de Deus. E Jeremias entristeceu, né, sentiu muito, se compadeceu quando soube que Jerusalém tinha sido
derrubada, invadida, estava toda destruída. E muita gente conhece a história, e tem um fato muito importante, né, um detalhinho muito rico. Antes de qualquer coisa, antes de Jeremias ir reparar o muro e começar aquela construção dos muros de Jerusalém, que durou 52 dias, eu falo que foi a melhor equipe de pedreiro que já existiu. Os muros de Jerusalém, fala que eram uns blocos enormes, fala que a largura era fora do normal. E você imagina algumas pessoas, né, sem o apoio e sem a facilidade que nós temos hoje naquela época. Não tinha bitorneira, não. Não Não tinha. tinha coisa para ficar pondo na tomada, não. Era a mão, e era uma mão na massa e outra na espada. Enquanto estava reconstruindo o muro que tinha sido derrubado, os inimigos vinham para tentar derrubar. Aleluia. Tem coisa que Deus vai permitir ser reconstruída na tua vida, mas ao mesmo tempo que você estiver passando pela reconstrução, aleluia, você tem que estar com a outra mão na espada, porque vão vir para tentar derrubar de novo a tua vida na presença do Senhor. Então, uma mão no muro na reconstrução e outra na espada. Aleluia. Vigilância e oração. É forte, porque o Mamon ele estava construindo o muro, né, naturalmente, mas eu estou trazendo para o espiritual, né, da parte do Senhor, levantando novos muros, levantando novos caminhos, aleluia, e com a outra mão ele derrubava o inimigo, né? Somos soldados de Cristo, somos o exército, um exército luta, um exército guerreiro, um exército vai à batalha, aleluia, e lembra-se que a gente não conhece, o nosso general não conhece a palavra perder, porque ele já venceu. E em Cristo somos mais que vencedores. Aleluia. Louvado seja Deus. E antes de Jeremias ir fazer essa reparação, essa construção no muro, ele não chega direto para o rei e fala. Ele ora a Deus para que Deus seja misericordioso e toque no coração do rei quando ele for fazer o pedido. Muito forte. No capítulo 1 já fala isso. A oração de Jeremias por Jerusalém. Ele ora a Deus para que Deus toque no coração do rei antes dele pedir. Isso é um detalhe muito importante que serve para nós, cristãos, vocês que estão vindo, vocês que já estão, vocês que estão dando espaço para Deus trabalhar na tua vida. Eu oro a Deus que vocês já estão se achegando, não tem para onde correr. Graças a Deus por isso. A nossa vida aqui só tem um sentido. Viver no caminho de Jesus. Esse fôlego que você respira só tem um sentido. É para louvar e adorar a Deus. Porque foi Ele mesmo que soprou pela narina. Lá no início, em Gênesis. E Deus soprou fôlego de vida pela narina do homem. E encheu os pulmões. Cada ar que você respira, cada batida do seu coração. Aleluia. Ai, tá é para doendo minha louvar a Deus. perna. É para agradecer a Deus em cada momento. Amém? E Neemias ora a Deus para que Deus seja misericordioso e bondoso com ele e toque no coração do rei, antes dele ir lá pedir. Olha que forte. O que a gente aprende com isso? Situações delicadas, não delicadas, adversidades, problemas, levantes, situações que às vezes vamos ter que chegar no nosso líder, no nosso patrão, seja o que for, uma situação que às vezes você fala, nossa, e agora? Antes de tudo, ora a Deus para Deus alcançar o lugar onde você vai, para ir tocando e quebrantando o coração e ser bondoso com aquela pessoa para ela te dar uma resposta da parte de Deus. Aleluia! Sensacional! Essa visão, esse modo que Neemias tratou antes dele ir para Jerusalém, reparar aqueles muros e começar aquela construção. Eu creio que Deus está fazendo uma construção na tua vida e está reconstruindo muralhas que foram precisas, foram necessariamente derrubadas porque precisava, mas o Senhor está levantando algo novo na tua vida, mediante a tua entrega, mediante o quanto você se dedica e está com os muros selados e os buracos tampados na presença do Senhor. Os buracos tampados, muros reparados, sem brecha nenhuma, para o inimigo não ter algo contra a tua vida. Amém? Então, Neemias orou a Deus para tocar no coração do rei, para ser bondoso antes dele ir lá pedir permissão para poder ir em Jerusalém. E o êxito foi muito bom, foi alcançado, porque o rei, além de ter liberado ele, deu cartas para ele passar em lugares que precisava de autorização, enviou soldados, enviou carros de guerra, cavalos, para acompanhar ele. Aleluia!
Deus é conosco, Deus é contigo. Ele usa quem Ele quiser para abençoar, para conduzir a nossa vida aqui num propósito que tem sobre Ele. Tudo que acontece aqui é um propósito de Deus na terra através da nossa vida. Nos dias de hoje, tudo por causa dele. Hoje temos essa acessibilidade ao céu através do Espírito Santo. Olha a espada aí, a Bíblia do Antônio. Através de Cristo Jesus, que foi liberado tudo de Deus em Cristo Jesus. Em Efésios fala que as bênçãos celestiais, né, do alto já foram liberadas através de Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Então temos que ter esse exemplo de Neemias, né, antes dele chegar no rei para pedir autorização para poder ir em Jerusalém. Estava triste, ficou mal, jejuou, orou, e Deus deu um discernimento muito forte para ele orar, para que Deus alcance o coração do rei, para o rei ser misericordioso e bondoso e liberar ele. E foi fora do normal, foi sobrenatural. Assim tem que ser a nossa vida. Coisas que você acha que nem adianta, é aí que você tem que orar. Coisas que você acha que não se resolve, é aí que você tem que orar para Deus resolver. Eu falo assim, quando algum irmão chega, posso pedir um favor, posso pedir algo, não sei o que, eu falei, amém, fica à vontade, irmão. O que eu não tiver, né, o que eu puder, eu ajudo, e o que eu não tiver, eu oro. O que eu não alcançar, eu oro para quem alcança. Aleluia. A minha mão não alcança onde a de Deus alcança. Onde você está aí, aleluia, nesse momento, eu não consigo chegar aí nesse momento. Mas em espírito e em verdade, através da oração, né, em nome de Jesus, através do Espírito Santo, o mundo espiritual, em nome de Jesus, já está sendo tocado aí na tua casa. Em nome de Jesus, é nisso que eu creio, é nesse movimento. Aleluia. Temos que ter a sensibilidade com o movimento espiritual. É Ele que vem primeiro. Antes de você acordar, o dia já tinha começado. Antes de você levantar da sua cama, já tinha coisa preparada. Por isso que antes de você levantar, louve ao Senhor, adore, tire um momento de oração e peça para Deus ser a direção, ser o condutor da tua vida em mais um dia. Amém? Fechando o quê dos muros? Fechando os muros da brecha. Fechando as brechas dos muros. Não podemos ter brecha, não podemos ter buraco no muro. Você imagina você numa casa, aleluia, e ela tem um muro em volta, em forma redonda ou quadrada, tanto faz. E o muro tá bonitinho, seladinho, com coluna firmada na rocha. Na rocha, fundo, né? Mas por um tempo as coisas vão passando e esses muros aparecem umas brechinhas, né? Vão caindo, parece um buraco aqui, um buraco de lá, e você às vezes não se preocupa em cuidar, né? E tanto na parte natural ou espiritual, vou dar um exemplo aqui, esses dias eu tampei um buraco do meu muro, porque o cachorro meu tava passando pro outro lado. Sim. Tava invadindo outro lugar. Claro, porque não pode invadir as casas dos outros. Meu cachorro é forgado. Eu tive que tampar esse muro, né? Senão algum ladrão pode entrar também. Aleluia, na nossa vida espiritual, nossas coisas com Deus tem que estar sempre sendo resolvida. Senão isso gera brechas, gera buraco no muro, né? O Senhor é nossa torre forte, nosso baluarte, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente. Aleluia, os montes de Sião, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalem e permanecem para sempre. Salmo 125. Glória a Deus. Mas se você não vigiar, essas coisas vão se romper, vão aparecer brechas, vão aparecer buraquinhos, que às vezes você não está cuidando, esses buraquinhos viram buracão. Depois, na hora de você se firmar nessa reconstrução, já vai estar avançado. Aí o buraco vai crescendo, vai ficando assim, grandãozão. E quanto mais o buraco maior, mais difícil de tampar. Não é impossível, não existe coisa impossível para Deus, existe para nós. Mas para Deus tudo é possível ao que crer. Aleluia. E ao que crer e ao que a espada, isso daqui é a palavra de Deus. E quando você não crer, use a espada que é a Bíblia em Cristo. Ler, glória a Deus. Então, não temos coisas, não podemos deixar algumas coisas que podem ser resolvidas de imediato e deixar para depois. Essas brechas nesse muro podem aumentar e você numa casa fechada, firme e forte, e os seus muros não estiverem firme e forte, coisas vão começar a passar de fora para dentro. Tá entendendo?
o que estava sendo guardado por dentro, através das brechas no muro, coisas de fora para dentro vai começar a entrar. E essas coisas não são boas, porque estão vindo de fora para E dentro. tem um Envolve... profeta que é mais velho, ele tá ali na porta, ele tá chegando, é um profeta que lê a Bíblia e lê muito. Meu filho mais velho, Rian. Aqui, ó, E se esse tiver aqui. brecha no muro, o ladrão entra. Se a casa não tiver selada, vem cá, quando o Antônio falou de você. Aqui, Se a ó, casa não tiver vem selada, aqui o profeta, olha o profeta, olha o profeta. com massa Olha o forte, profeta, olha o profeta. né? Tá vendo? Eu não te mostrei o profeta, porque ele tava chegando. Dá paz aí, filho. Paz. Glória. Não só paz, né? Deus não gosta assim, só paz. Dá glória a Deus, né? Glória a Deus. Entendeu, meus irmãos? Louvado seja Deus. Então, o nosso muro tem que ser reparado. O nosso muro tem que ser cuidado. A reconstrução na nossa vida tem que estar acontecendo dia após dia, de tempo e fora de tempo. Para que o ladrão não entre, para que o ladrão não invade, para que ele não tenha motivo de estar te acusando de algo. A palavra do Senhor diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 5, verdade. Mas como que está a sua entrega em Cristo Jesus? Como que está a sua reparação dos muros da tua vida em Cristo Jesus? Quero ler o capítulo 6 de Neemias. Já estamos nos 21 minutos, meu Deus. Que dê tempo. O título é: A oposição continua através de Sanbalat, Tobias e Gessem. E aconteceu que, tendo ouvido Sanbalat, Tobias e Gessem, o árabe, e outros dos nossos inimigos contra o povo de Deus, Neemias, que havia edificado o muro e que não ficou nele brecha, os inimigos ficou sabendo que Neemias tinha edificado o muro, tinha feito tudo com a sua equipe e não ficou brecha nenhuma, mesmo que até aquele tempo não tivesse sido posta as portas dos portais principal, os muros já tinham sido feitos e não tinha ficado brecha nenhuma. Os inimigos ficou sabendo, ficou como furioso. Quando você fecha algumas brechas na sua vida, você acha que o diabo vai ficar como furioso. Ele vai tentar ir, vai bater e cair de retirada. Ele vai tentar infiltrar, mas ele vai bater e cair de retirada. Por quê? Você tomou a posição de fechar essas brechas na sua vida. Você tomou essa posição de estourar algumas bolhas que não estavam condizendo com a vontade de Deus. Siga firme e forte nesse propósito. É por amor a Cristo, é por amor a quem te amou primeiro. Por um acaso não sabe que não foi vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós, diz o Senhor Jesus em João 15. Lembra que de tudo que você fazer aqui, Deus te amou primeiro. Aleluia. Tudo. Ele já te vê em primeira instância. Ele já te via antes de você ser formado no ventre da tua madre. E já te destinava esse processo, esse propósito do qual você vive, como homem de Deus, como mulher de Deus. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Aleluia. Descobriram, ficaram sabendo que Neemias e tua equipe tinha fechado, levantado os muros, fechado a brecha, o inimigo veio de novo para tentar distraí-lo. Né? Tem situação que você vai estar cuidando